Um outro assunto, prof, que muitos que são profissionais nos procuram e perguntam é a respeito do relacionamento deles com profissionais com os pais. E uma pergunta, inclusive, bem icônica, foi essa daqui que nós recebemos. Como entender a cabeça dos pais? Tá. Então, eu posso dizer o seguinte, quando nós tivemos filhos, eu e vocês tivemos filhos, eu vou dizer para vocês, os filhos que nasceram diferentes um do outro, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, um homem, né, e uma mulher, e eu pergunto para vocês, eles vieram com bula? Eles vieram com, assim, um receituário do que eu posso e não posso fazer? E quando nasce uma criança com seu desenvolvimento diferente, aquilo que eu acabei de falar, com desenvolvimento diferente e com laudo de pessoas autistas, é difícil da família, é difícil dos pais entenderem esta criança. É difícil. Então, muitas vezes, quando eles vão para a terapia, esses pais vão junto na terapia, acompanham a terapia, eles não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender por que meu filho tem um comportamento assim, por que meu filho não tem linguagem estabelecida ainda, por que meu filho, em determinados contextos, não tem comportamento igual. Então, eles questionam demais e muitas vezes não aceitam. E eles têm essa fala, pode deixar, eu era assim, o tio dele era assim, e quando ele crescer, isso passa. Isso é uma forma, não de fugir do problema, mas de ficar mais seguro. Crescendo, esse desenvolvimento vai melhorar. Nós sabemos que uma criança autista nasce autista e vai ser um adulto autista e morre autista. Até a presente data, até o dia de hoje, 11 de setembro, nós podemos dizer que o autismo não tem cura. Nós não sabemos ainda direito quais são os fatores genéticos, se são os fatores genéticos preponderantes ou se são os fatores ambientais, qual a liga que tem esses dois? Ainda a pesquisa não chegou a determinadas conclusões, fala-se de causas genéticas. Então, é difícil dos pais entenderem, nós que temos um conhecimento, nós profissionais que sabemos como lidar, dele se enquadrar dentro desse parâmetro. Eu falo para você que ele é um autista e ele vai entender muito bem, eu falo para o pai que ele tem que fazer determinadas coisas, ele não faz, então, não é difícil, nós temos que entender que essa cabeça ainda está sendo construída. Nós estudamos, nós profissionais estudamos sobre a criança e realmente nós entendemos como o cérebro dessa criança funciona, mesmo com as suas alterações a nível cerebral, certo? Mas nós temos pelo menos ideia de como essa criança se desenvolve e o que deve ser feito. Nós sabemos, os pais não. Os pais não. Então, como eu disse para vocês, nós temos que conquistar os pais. As crianças nós acolhemos, tá? Mas os pais têm que ser conquistados. Tem que ser conquistado com o nosso trabalho pedagógico, tem que ser conquistado com o nosso trabalho terapêutico, porque nós temos uma missão. Eu falo isso como uma missão, porque o conhecimento transforma as pessoas, mas a missão é de fazer um passo a passo, caminhar com esses pais e falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque nós estamos conquistando. Na conquista, nós não fazemos isso. Quando nós queremos conquistar alguém, nós não falamos de mansinho, nós falamos, pontuamos aqui, pontuamos lá, falamos da vida dele, falamos dos relacionamentos que eles têm que ter com os filhos, mas muitas vezes isso não acontece, tá? Mas é uma conquista. Profissional que é profissional conquista os pais. É difícil? É desafiador. Não falo difícil, mas é desafiador. Quantos pais eu tive que conquistar para poder trabalhar com as crianças? E ainda tem alguns que eu ainda estou na fase do namoro. Um namoro bem inicial, apesar de ficar anos com eles, como se fosse um namoro inicial. Conquista.